Oi, gente, tudo bem? Bom, já tem um certo tempo, né, que o sistema de equações lineares já foram postados lá na página oficial do Estratégia. Vocês podem até estar estranhando um pouco aqui o modelito, né? Todo de preto, mas não é luto, não, viu? É o frio mesmo. Bom, então, antes, porque já tem várias postagens, né? A página ficou até saturada, digamos assim, de tanta postagem lá, então vamos fazer o seguinte: antes de entrarmos nos sistemas de equações lineares propriamente dita, vamos voltar um pouquinho rápido, né? Porque, como sempre, eu vivo falando para vocês aí que a questão tempo, o fator tempo é de extrema relevância para nós. Bom, numa videoaula, então, a gente tem que ser mais breve possível. Embora todo mundo sabe que eu não sou, porque eu sou muito detalhista, ok? Olha, equações lineares, né? Recordando aí, né? Eu já deixei pronto para evitar mais transtornos e ficar escrevendo demais aqui. Com isso, o tempo também vai embora. Denominamos equações lineares toda a equação escrita na forma A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais esses três pontinhos que continuam, né? Vai continuando, infinitos termos, ANxn igual a B. Bom, vamos então primeiro entender o que vem a ser esse A1x1. A1x1, A é coeficiente, x é variável. Quer dizer, é o primeiro coeficiente da primeira variável, né? Entendeu? Aqui é o segundo coeficiente da segunda variável, terceiro coeficiente da terceira variável, né? Ou do terceiro termo. Primeiro coeficiente do primeiro termo, da primeira variável. Segundo coeficiente, né? Quer dizer, que faz parte do segundo termo também, da segunda variável do segundo termo, tanto faz, viu? Porque esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto, quinto, sexto, enésimo termo, AN, né? É o enésimo termo, o enésimo coeficiente da enésima variável, igual a B. B é o que nós chamamos, já falei lá para vocês nas outras aulas, só voltar lá, viu, gente? Que é o termo chamado de termo independente. Olha, e a outra característica fundamental que não pode faltar é que é uma igualdade. E por ser uma igualdade, trata-se, obviamente, de uma equação, né? Então, é simples. Aqui eu pus alguns exemplos de equações lineares. A primeira eu pus x1 mais y, x mais y é igual a mais z é igual a 20, né? Primeiro exemplo, tem nada de x1 não. Segundo exemplo, 2x menos 3y mais 5z é igual a 6. Terceiro exemplo, 3x mais 2y é igual a 7. São exemplos de equações lineares. Olha, observe, x mais y mais z. Aqui, todos os coeficientes é igual a 1. Tá vendo? O termo independente é 20. E temos aqui as variáveis x, y, z. Ou seja, é uma equação com 3 variáveis. A número 2, o coeficiente é 2 do primeiro termo, né? O x é a primeira variável, também do primeiro termo aqui. O 3 é o coeficiente do segundo termo e também da segunda variável, que é y, né? E o 5 é o coeficiente do terceiro termo e da terceira, que multiplica a terceira variável, que é z. E 6 é o termo independente. Agora, esse terceiro e último exemplo aqui, vale lembrar que ele é uma equação que só tem apenas duas variáveis, x e y, que ó,
3 multiplica o x e 2 multiplica o y. Tá vendo? Coeficiente 3, coeficiente 2, multiplicando a variável ou incógnita x ou incógnita y, que é igual, né, a característica de uma equação, a 7, que é o termo independente. Viu? Então isso aí é o que a gente chama de equações lineares. Tá bom? Agora, dentro da álgebra linear, viu? Você tem que estar, aposto, eu só quero deixar aqui uma coisinha aqui para vocês, uma definição que eu fiz questão aqui de pegar, né? Porque não vai aparecer constantemente aí. Então, só mesmo fazer uma leitura breve aqui para vocês saberem que uma equação linear é uma equação composta exclusivamente de adições e subtrações, né? Adições, subtrações, tá vendo? De termos que são constantes, né? Esses termos aqui, olha, que a gente chama de coeficiente, eles são constantes. Não podem mais sofrer variações. Quem sofre variações são as variáveis ou incógnitas. É aquele termo que nós vamos descobrir. Tá entendendo? É aquilo que ainda está por ser descoberto, que a gente não conhece. É o x, o y, o z. Entendeu? Então, assim, esses termos constantes que a gente está falando aqui, né? É o 1, aqui é o 3, aqui é o 2, o 3, o 5, o 2. O 7 também é um termo independente? E é constante? É também constante, é considerado uma constante. E isso, saber diferenciar uma constante de uma variável, é muito interessante, é muito importante, porque vocês depois, quando forem estudar, né, cálculo integral, só um minutinho aqui. Quando vocês estiverem diante, aqui, ó, tá vendo? De cálculo integral, vocês vão precisar saber muito bem distinguir o que é numa função, o que é um termo, o que é uma constante, do que é uma variável. Então, principalmente lá nas integrais, né, onde, por exemplo, a constante sai fora da integral, fica, né, do lado de fora, às vezes do símbolo da integral. Então isso aí é muito importante. Cuidado, vamos saber então entender, né, que isso aqui é uma constante, é o coeficiente, mas ele é constante, é o coeficiente, mas é constante, é o termo independente, mas é constante, x é uma variável, né, é uma incógnita, né, mas o nome próprio já diz, é variável. Então é aquilo que ainda pode assumir qualquer valor. Que valor é esse? Um valor indeterminado. Só depois que eu resolver a equação é que eu vou saber quem é esse termo. Ok? X, Y, Z, ele pode ter. Aqui eu pus no máximo de três variáveis, mas nós temos equações lineares com enésimos termos aqui, olha. Tá vendo? Olha a fórmula geral dela aqui. Né? A1x1, A2x2, A3x3, pontinho mais AN, XN igual a B, tá vendo? Então assim, nós temos muito, pode ser, entendeu? Várias variáveis. Não significa necessariamente que tem que ser 2, que tem que ser 3 ou 4, pode ser muito mais, né? Agora depende do seu nível, do seu grau de estudo, para você então poder entender isso aí, ok? Jogando lá, sistema linear. Aí, terminando aqui, pera aí, só um minutinho. Comecei a falar aqui, fui explicar ali, abri o parênteses para explicar e acabei esquecendo. Então, exclusivamente de adições e subtrações, de termos que são constante, ou o produto de uma constante, pela primeira potência. Olha aqui. Vocês estão vendo que essas variáveis estão na primeira potência? Porque é um polinômio de primeiro grau. E não de segundo grau, ou de terceiro grau, ou de quarto grau. Entendeu? É um polinômio de primeiro grau. Então, então aqui nós estamos falando, né, que essa equação linear, porque se fosse segundo grau, a equação deixa de ser linear, vai virar uma equação quadrática. Né? Uma parábola, por exemplo, o gráfico dela vai ser uma parábola. A equação de segundo grau.
Vocês sabem disso. Então, quer dizer, todos vocês já viram isso na oitava série, ou no nono ano, sei lá como é que chama isso agora, no fundamental, no ensino fundamental. Né? Então, e as equações lineares, o próprio nome indica, é uma reta. Né? Nós temos os gráficos, já está postado lá também. Quem prestou atenção nas postagens sabe disso. Tá? Então, e essa definição aqui, também vale lembrar isso aí, viu que pode sim cair no Enem, como fórmula de A, B, C, D, de várias opções, para você marcar qual delas define melhor uma equação linear, numa prova de matemática lá. Qual das opções abaixo define melhor uma equação linear. Então, cuidado com isso aí que eu estou falando para vocês. Então, é o produto de uma constante pela primeira potência de uma variável. Então, aqui nós temos, olha, o 3, né, é uma constante multiplicando, né, ou seja, o produto de uma variável na primeira potência. O 2, constante, multiplicando a variável também na primeira constante. Na primeira potência. O x, o 1, está multiplicando o x, que é a variável, também na primeira potência. E por aí vai. Agora, não tem equação linear com um polinômio de segundo grau. Por quê? Porque o gráfico vai ser uma parábola. Aí já é outro assunto. Então nós não vamos nem pensar nisso agora, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para falar em sistemas lineares, né? Então, no caso aqui agora, um conjunto de N equações lineares com variáveis x1 mais x2 mais x3 mais x enésima, entendeu? Formam um sistema linear com N equações, que pode ser 2 equações, 3 equações, 4 equações, 5 equações e por aí vai. Uma porrada de equações, sei lá, né? Tanto faz isso aí. Então, vamos tomar cuidado para entender isso aí, viu? Porque assim nós definimos o que é um sistema linear. Um conjunto de N equações lineares com variáveis x1, x2, x3, xn, né, que é o enésimo, formam um sistema linear com N equações e N incógnitas. N está aqui no cantinho, incógnitas ou variáveis, tá? Então, só mostrando aqui para vocês terem uma ideia rapidinho aqui, porque depois eu vou colocar isso com um jeito bem mais prático para vocês. Olha só o que eu posso chamar aqui, né, de um exemplo aqui, ó. Olha só. X mais 2y mais 3z é igual a 1. E 4x mais menos y menos z é igual a 3. Aí, pronto. Nós temos aqui um sisteminha, né? Um sistema de 2 equações com 3 variáveis, x, y, z, 2 equações. Tá vendo? Então, assim, esse é um sistema, isso aqui nós chamamos de sistema linear. Por quê? É formado de equações lineares, ok? Então tá. Na sequência da próxima aula, a gente vai entrar diretamente nesse assunto. Viu? Ok, então muito obrigado. Depois nós continuamos a dar prosseguimento nos sistemas lineares. Viu? Falou então. Um abraço.